Pare. Não role a tela. Feche os olhos por um segundo. Sente a pressão suave, quase elétrica, atrás dos seus globos oculares. Isso não é cansaço. É a sua percepção tentando se ajustar a uma velocidade que sua mente ainda não alcançou. Essa inquietação silenciosa, essa sensação de que você está atrasado e adiantado ao mesmo tempo, tem um nome, e a origem dela não está em você. Está em uma decisão que a fonte tomou sobre você esta semana. Uma decisão que cancelou tudo o que estava programado para a sua alma e te colocou num trilho expresso, sem aviso prévio. Essa sensação tem um nome. É o descompasso de cronograma anímico. E ele acontece quando a sua alma já deu um salto no tempo, mas a sua vida diária continua presa no calendário antigo. Nesta transmissão, você vai entender por que o seu cronograma de alma original foi cancelado. Vai receber a permissão para atravessar para a nova linha do tempo que já te espera. E vai receber o mapa do novo destino que a fonte desenhou para você. Um destino que o seu plano antigo não comportava. Você sente que o tempo está se comportando de forma estranha ao seu redor? Sente que os seus planos para o futuro, mesmo os de curto prazo, parecem pertencer a outra pessoa, a outra vida? Você sente uma urgência interna para mudar tudo, mas não sabe por onde começar, como se estivesse se preparando para uma viagem cujo destino foi alterado em segredo? E se essa sensação de que os seus planos foram cancelados não for um medo, mas sim uma notificação que você ainda não aprendeu a ler? Agora pense comigo. E se essa sensação de que o seu futuro mudou de repente não for ansiedade, mas sim uma informação direta do seu eu superior? E se o calendário na parede da sua cozinha parecer errado, porque ele de fato pertence a um cronograma que já não é mais seu? E se a mala de viagem que está no canto do seu quarto, meio pronta para um futuro que não vai mais acontecer, for a prova física de que a sua alma já embarcou em outro trem? E se a sua indiferença súbita sobre planos futuros não for desinteresse, mas a certeza da sua alma de que o destino mudou? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este livro não é apenas uma leitura, é uma chave de revelação espiritual que foi feita para quem quer parar de sentir que a vida está fora de compasso, entender por que seu cronograma de alma foi acelerado e descobrir como a vida muda quando finalmente se nomeia o novo destino. Muitos já sentem que precisam mudar a forma como percebem os sinais, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela reflexões espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem a mecânica invisível que produz essa sensação de olhar para um calendário que não te pertence mais, de sentir o tempo distorcer e de querer se livrar de objetos que estavam guardados para um futuro que foi cancelado. O descompasso de cronograma anímico vai te fazer sentir que perdeu um compromisso importante na próxima vez que acordar de madrugada, mas ele não tem força para parar o que Deus, o universo e a vida já começaram em você. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o descompasso de cronograma anâmico não tem mais poder sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Desperto. Esse será o seu ato de reconhecimento. E hoje mesmo Deus, o universo e a vida podem te mostrar o porquê de tantas batalhas terem se levantado sobre o seu tempo. Essa sensação de que seu futuro foi roubado, quando na verdade ele só foi antecipado sem que você recebesse o memorando, acaba hoje. E sobre exatamente isso, sobre o calendário na parede que parece de outra vida, sobre o relógio cujos ponteiros parecem girar rápido demais, sobre a mala de viagem que serve a um destino cancelado, há uma chave de 3 minutos que cabe exatamente na próxima vez que você acordar entre 3 e 4 horas da manhã, sentindo que perdeu um compromisso importante e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da consciência. E além do nosso guia digital Alma, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou até você hoje.
e de fazer ela chegar em cada vez mais almas como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra alma que precisa. Exatamente como você precisou. Te espero lá, alma. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, essa chave já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não opera com a mesma força sobre a sua nova linha do tempo. Mas o nome do que está acontecendo com você ainda não foi pronunciado. O que vem agora não é uma lista. É um espelho. Você vai reconhecer agora 5 sinais que a sua consciência já registrou nos últimos dias, mas para os quais você ainda não tinha um nome. Cada um deles é uma confirmação de que o seu cronograma antigo foi, de fato, cancelado. O primeiro sinal é a distorção do relógio interno. É aquela hora da tarde em que você olha para o relógio, vê que são 2 da tarde, pisca, se envolve em algo por um instante e quando olha de novo já são 4:30. Não há um lapso de memória, não há pânico. Há apenas uma estranha calma e a sensação de que um pedaço do tempo simplesmente não precisou ser vivido por você. Isso não é um problema de atenção. É a prova de que seu corpo energético está se movendo por segmentos do tempo mais rápido do que a sua realidade física consegue registrar. O segundo sinal é o desapego do futuro cancelado. Você entra num cômodo da sua casa e seus olhos pousam sobre um objeto que você estava guardando para um futuro específico. Uma roupa para uma viagem, um item para um projeto, um presente para alguém. E do nada, sem qualquer planejamento, vem um impulso calmo e avassalador de se livrar daquilo, de doar, de jogar fora. Não é raiva nem frustração, é a sua alma fazendo uma limpeza, abrindo espaço físico para um destino que ainda não foi revelado, mas que ela já sabe que é outro. O terceiro sinal, e talvez o mais desconcertante, é a por-se indiferença profética. Aconteceu no meio da tarde, enquanto você falava ao telefone com alguém que ama, planejando algo para o próximo mês. Enquanto a outra pessoa falava, animada, uma onda de completa e total indiferença te atravessou. Por fora, você concordava, mas por dentro, uma voz calma, uma certeza absoluta, dizia: isso não vai acontecer. Não desse jeito. Isso não é pessimismo, alma. É a sua consciência já de pé na nova linha do tempo, olhando para o mapa antigo com o desinteresse de quem já chegou ao destino. E sobre essa conversa ao telefone, sobre essa certeza súbita de que aquele plano não te pertence mais, eu já deixei uma chave te aguardando, no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim desta transmissão, ela já está lá para você. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo ainda não foi pronunciado. O quarto sinal é o calendário fantasma. Você abre sua agenda ou olha para o calendário na parede e as datas marcadas, aniversários, compromissos, lembretes, parecem registros históricos de outra vida. Não há mais conexão emocional. É como olhar para um mapa de uma cidade que não existe mais. A sua percepção não está falhando. Ela está apenas confirmando que aqueles marcadores de tempo pertencem a uma rota que você já abandonou. Você olha para a data de amanhã e não sente nada, apenas o silêncio de um futuro que ainda não foi escrito. E o quinto sinal, o mais íntimo, é a ressonância trocada. É aquele momento em que você tenta ouvir a sua música preferida de anos ou assistir aquela série que te salvou e não sente nada. A frequência emocional se foi. O canal saiu do ar. Existe um luto silencioso pela pessoa que você era, a pessoa que amava aquilo. Isso não é você mudando de gosto. É a sua frequência de alma sendo recalibrada para o novo cronograma. Seus marcadores de identidade antigos não ressoam mais porque você, literalmente,
já não vibra mais lá. Se você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais, não há mais dúvida. A fonte, Deus, o universo e a vida te trouxeram até aqui por uma razão específica. Eles te deram as provas. Agora eles vão te dar o nome do que está acontecendo com você para que você pare de lutar e comece a navegar. Digita 1111 nos comentários. No sistema do Conselho Arcturiano, o código 1111 representa a convergência de linhas do tempo e a abertura de um canal de comunicação que estava selado. O seu comentário não é uma interação com uma plataforma. É um marcador de localização no campo energético. É a sua alma dizendo: eu estou aqui. Eu estou pronto para o novo mapa. Antes de eu te mostrar a chave que vai te ancorar nesta nova linha do tempo e dar sentido a esse descompasso de cronograma anímico, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque a chave só tem poder depois que você sabe o nome da fechadura que ela vai abrir. E há uma palavra, guardada nos arquivos ancestrais, que descreve exatamente este estado sagrado de aceleração. A primeira camada da revelação está prestes a se abrir. E é exatamente pela confirmação desses sinais que você está aqui. A abertura dessa hora que você está atravessando foi vista. Mas os inimigos espirituais, eles sabem que a sua consciência ainda não aprendeu a operar dentro dela, porque entre sentir que o cronograma mudou e compreender qual é a nova rota, existe um intervalo. Um intervalo que os atenuadores de sinal conhecem melhor do que você. E não porque a sabedoria foi negada, mas porque chegou a hora do próximo despertar no meio da noite, e o que faltava era a permissão para habitar o novo tempo. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com almas que estavam exatamente onde você está agora, de pé, no meio da sala, olhando para um calendário na parede que parecia pertencer a outra vida. Eu vi o impulso de se livrar de uma mala de viagem semi-pronta se transformar na coragem de mudar de cidade. Eu vi a sensação de um relógio desregulado se transformar na clareza para abandonar um projeto que não fazia mais sentido. E vi a indiferença profética no meio de uma conversa se transformar na força para encerrar um ciclo. E não porque eram pessoas fracas, porque os inimigos espirituais entraram no exato descompasso entre a velocidade da alma e a lentidão da mente, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, inimigos espirituais, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que distorce a sua percepção do tempo, o que te faz sentir culpa pelo desapego, e o que sussurra que a sua indiferença é um defeito. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É sentir o tempo se distorcer e culpar o cansaço, quando, na verdade, é a sua alma te puxando para a nova linha do tempo. É ter o impulso de se livrar de objetos para o futuro e se julgar ingrato, quando, na verdade, é a sua intuição abrindo espaço para o novo destino. É ser atravessado por uma certeza de que um plano não vai acontecer e se forçar a sorrir, quando, na verdade, é a sua consciência te protegendo de um caminho que já foi cancelado para você. Antes de eu nomear a chave que ancora a alma nesse novo tempo, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este livro foi construído para decifrar a linguagem do seu novo cronograma, enquanto os inimigos espirituais tentam te manter preso no antigo. E porque o tempo está se acelerando, as reflexões que estão nele revelam as chaves para você habitar seu novo destino, reconhecer seu novo mapa e selar sua percepção contra a confusão. O acesso a ele não vai ficar aberto por muito tempo. Ele te ensina a interpretar o calendário fantasma, a ressonância trocada e a distorção do relógio interno. Não espere o próximo despertar de madrugada para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o descompasso de cronograma anímico não tem força para parar o que Deus, o universo e a vida
já começaram em você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Desperto. Esse é o seu ato de reconhecimento declarado, a sua assinatura no novo contrato de alma. E hoje mesmo, o universo vai te mostrar por que era tão importante você fazer isso agora. E o que eu te entrego aqui não vem de mim. É apenas um eco de uma lei universal que diz: quem honra o pulso antes do plano, encontra o atalho no calendário da alma. E sobre esta arquitetura espiritual, cada palavra foi assentada. Porque a abertura da sua consciência te torna um navegador de cronogramas. E um navegador de cronogramas, sem aprender essa arquitetura, se torna um alvo fácil para a confusão. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele foi feito para que você não apenas sobreviva ao cancelamento do seu cronograma, mas prospere nele. O acesso a ele hoje, alma, custa menos do que o café que você toma naquela tarde em que o tempo parece se arrastar, te lembrando que algo está fora do lugar. Custa menos que o ingresso do cinema para um filme que não vai preencher a sensação de que o seu roteiro de vida mudou. E custa menos que a assinatura daquele serviço que você mal usa, mas mantém por medo do silêncio. E o que eu sei é que eram escolhas que não pediam nada de você. E aqui, diante de algo que pode mudar o seu relacionamento com o tempo pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque a sua mente foi treinada para hesitar diante da própria cura. Essa hesitação tem nome. É o eco do cronograma antigo tentando te manter preso a um destino que a fonte já cancelou. E só você pode decidir qual calendário vai honrar a partir de hoje. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir a ressonância da sua nova linha do tempo em cada página, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O seu risco aqui é 0. Especialmente quando o que está em jogo é a paz do seu próximo despertar de madrugada, porque a sua alma não vai esperar, e o próximo sinal de que o tempo mudou vai chegar, com ou sem a sua permissão. Várias almas aqui no canal nas últimas semanas já receberam essa chave, e o que me chegou não foram mensagens vagas de gratidão. Foram relatos de pessoas que estavam exatamente onde você está agora, como a de uma mulher de 42 anos que me escreveu na terça-feira, às 11 da noite. Ela estava olhando para o plano de carreira que montou, para os próximos 5 anos, e sentindo um vazio absoluto, como se olhasse para a biografia de uma estranha. Depois de ler o livro, ela entendeu a indiferença profética e, na manhã seguinte, teve a coragem de recusar a promoção que aprenderia naquele futuro cancelado. Ou a de um rapaz de 28 anos que, no sábado à tarde, sentiu o impulso de doar uma caixa inteira de itens que guardava para a casa, que planejava montar com a namorada. Ele se sentiu culpado, um monstro. Ao entender o desapego do futuro cancelado, ele percebeu que sua alma estava apenas fazendo espaço. 2 semanas depois, o relacionamento terminou, sem dor, e ele me escreveu: eu já estava de luto por um futuro que nem sabia que ia acabar. E a de uma mãe de 55 anos que, numa quinta-feira, ao limpar a casa, sentiu o relógio pular das 3 para as 5 da tarde. Ela parou, sentou no chão da cozinha e chorou sem saber por quê. Ela me disse que, ao ler sobre a distorção do relógio interno, ela entendeu que não estava ficando louca. Estava apenas sendo acelerada para um tempo onde a vida dela seria mais leve, sem as obrigações que a consumiam. Não é mágica. É a chave certa na consciência certa, na hora certa. E enquanto essas almas reconhecem o novo mapa delas hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você acorde com aquela sensação de que perdeu um compromisso. Olhe para o teto e tente se convencer de que é só ansiedade, sem saber que é a sua alma te chamando para o embarque, sem saber o nome da estação de destino, e sem saber que a passagem antiga já foi rasgada. Cada hora sem esse entendimento é mais um passo em um mapa que não leva a lugar nenhum. Cada dia sem saber o nome do que está sendo cancelado é mais uma porta que os inimigos espirituais abrem na sua percepção.
E cada semana sem a grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana é a garantia de que essa sensação de que seu futuro foi roubado se torne a sua nova identidade. E a sua família também não percebe. E os seus amigos também não percebem. E essa sensação de que o seu futuro foi roubado continua chegando com o mesmo silêncio, ocupando a mesma cadeira, atravessando as mesmas portas. E antes de eu te entregar a próxima palavra, eu preciso fazer um último pedido, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, nós continuamos sem receber um centavo do YouTube ou de qualquer plataforma por essa transmissão que chega até você. O que sustenta este canal, o que paga o tempo da edição, o que garante que a próxima mensagem chegue a outra alma que precisa, é o seu reconhecimento. Logo abaixo do link para o livro digital, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar um segundo link para uma doação voluntária. Qualquer valor que o seu coração apontar, qualquer quantia que couber na sua mão, é o que mantém essa frequência no ar. Se você sentiu o chamado, se essa palavra te serviu, eu te peço, honre essa troca. Te espero lá novamente, alma. Agora, respira fundo, porque o que vem não é mais um sinal. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio dos arquivos ancestrais e atravessou milênios para te encontrar nesta hora. E o nome dessa palavra é o começo da sua libertação. Fica. O que você viveu até aqui, alma, foi uma tentativa de organizar o tempo. Você trabalhou no nível da agenda, do planejamento, da produtividade. Você tentou encaixar mais tarefas, otimizar as horas, controlar o fluxo dos seus dias, acreditando que a solução para essa inquietação era uma melhor gestão do seu relógio. Mas você está tentando ajustar os ponteiros de um relógio de pulso quando o que mudou foi o fuso horário da sua alma. O problema nunca esteve na sua capacidade de gerenciar as horas. O problema é que você está operando com um mapa de tempo que foi revogado. Continuar tentando ser mais produtivo dentro de um cronograma cancelado é como tentar remar mais rápido em um rio que já secou. A verdadeira abertura, a paz que você busca, não está em controlar o tempo, está em se render ao novo cronograma que a fonte já decretou para você. Não se trata de gerenciar o que já passou, mas de se alinhar com o tempo que já chegou para a sua alma e que a sua mente ainda não alcançou. Pensa comigo. A sua alma tinha uma passagem comprada para o trem das 18 horas. Era um trem que seguiria por uma rota cênica, planejada, com paradas pré-definidas para aprendizados, encontros e lições. Era um bom plano, um plano seguro. Mas por causa do que você fez, do que você curou, do que você liberou nesta última semana, você correu tão rápido pelas plataformas da vida que chegou à estação às 3 da tarde. E o chefe da estação, a fonte, ao te ver ali, de pé, pronto, com uma luz que não estava prevista para brilhar antes do anoitecer, fez algo extraordinário. Ele rasgou a sua passagem das 18 horas, cancelou o seu bilhete para a rota cênica e te colocou, por decreto, no trem expresso das 15h05. Um trem que não tem paradas, que não segue o mapa antigo e que pega um atalho direto para o seu destino mais elevado. O problema, alma, é que a sua bagagem, sua mente consciente, suas emoções, seu corpo físico, ainda estava programada para o embarque lento das 18 horas. A sua agenda estava organizada para as paradas que não existem mais. A inquietação que você sente, essa sensação de estar atrasado e adiantado, é o apito do trem expresso que já partiu, enquanto parte de você ainda está na sala de espera, olhando para um relógio de parede que marca a hora de um trem que você nunca mais vai pegar. Isso que aconteceu com você não é um acidente, não é caos. É a execução de um protocolo cósmico de altíssima frequência. No sistema do conselho, isso tem um nome. Chama-se a diretriz de cancelamento de rota. É um procedimento sagrado, raramente ativado, que ocorre quando a taxa de evolução de uma alma ultrapassa a velocidade de seu próprio plano de encarnação. A diretriz não é um castigo, é uma honra. É o universo dizendo que o seu progresso tornou o plano original obsoleto. Quando essa diretriz é acionada para uma alma,
ela envia ondas de choque por toda a sua arquitetura espiritual. Contratos de alma são revisados, guias espirituais são realocados e linhas do tempo inteiras são colapsadas porque elas não servem mais ao seu novo potencial. A distorção do relógio, o calendário fantasma, o desapego do futuro cancelado. Todos os sinais que você reconheceu são os tremores secundários, os ecos físicos dessa diretriz massiva sendo implementada no nível da sua alma. A sua realidade física está apenas começando a registrar o abalo sísmico que já aconteceu no seu espírito. E a confusão que você sente, essa sensação de que o futuro foi roubado, é apenas o lapso de tempo entre a execução da diretriz lá no alto e a chegada do memorando aqui embaixo, na sua consciência humana. Sua alma já está no trem expresso, atravessando novas paisagens. Sua mente, no entanto, ainda está de luto pelo cancelamento de uma viagem que, sem que ela soubesse, já foi substituída por um destino infinitamente maior. E eu vou te falar de uma alma. Vou chamá-la de M. Não é o nome dela. É o nome que damos àquelas que atravessam um cancelamento de rota e sobrevivem para registrar o mapa. M chegou exatamente onde você está agora, sentindo que seu corpo e sua vida operavam em dois tempos diferentes, um correndo para o futuro, o outro preso a um passado que se recusava a morrer. Desde cedo, M sentiu seu chamado como uma pressa interna que ninguém ao seu redor compreendia. A família, os amigos, os mentores, todos a aconselhavam a ter paciência, a seguir o fluxo, a não apressar as coisas. Mas o corpo dela, a intuição dela, sabia que o seu tempo era outro. Ela tentou se explicar com a linguagem que lhe deram, mas as palavras não cabiam. Soavam como impaciência e ansiedade para ouvidos que operavam no cronograma antigo. Então, M parou de tentar explicar. Ela se calou e atravessou anos em uma solidão profunda, vivendo um cronograma interno que não batia com o mundo exterior. Para os outros, ela parecia perdida, estagnada, uma promessa que não se cumpria. Para si mesma, ela estava em uma longa e silenciosa sala de espera, sabendo que seu trem era outro, mas sem ver o painel de embarque. O dia da virada não foi um evento externo, foi uma decisão interna. O dia em que M parou de lutar contra a sua própria velocidade e aceitou seu tempo interno como a única verdade, foi o dia em que sua realidade externa começou a se dobrar para alcançá-la. Ela descobriu com espanto que não estava adiantada. Os outros é que estavam lendo um mapa antigo. A autoridade espiritual que ela tanto buscou fora não veio de um mestre ou de um guru. Veio do reconhecimento de que o que ela sempre sentiu era, o tempo todo, o seu verdadeiro norte. E quando aqueles mesmos que a invalidaram a procuraram anos depois, buscando a clareza que ela agora carregava nos olhos, M não sentiu rancor. Não houve cobrança. Ela já sabia que o tempo de espera não foi um tempo perdido. Foi um tempo de cozimento, onde a sabedoria era forjada no silêncio, longe dos olhos que só entendem o que já aconteceu. M precisou, mais do que fé, de uma sabedoria prática e aplicada. Um manual de instruções para navegar a solidão de estar à frente do próprio destino. Ela precisava saber como ancorar sua energia quando o mundo tentava puxá-la para trás. E ela não levou essa sabedoria para o túmulo. Ela a deixou registrada com uma precisão cirúrgica. E é exatamente essa sabedoria, essa tecnologia de navegação para almas em aceleração, que está depositada dentro do livro digital que você vai encontrar no primeiro comentário fixado. A sabedoria de M te deu a permissão. Mas o que vem agora é o nome da sua nova estação de destino. O selo que guarda o seu novo mapa está prestes a se abrir. Respira fundo. Põe a mão direita sobre o coração e a palma da mão esquerda sobre a coxa, virada para cima. Fecha os olhos. Sente o peso do que foi dito. A diretriz de cancelamento de rota não é uma metáfora. É uma operação espiritual de altíssima magnitude que já aconteceu em você. Não precisa entender com a mente. O seu corpo sabe. A sua alma reconhece. O que você sentiu ao ouvir essa revelação? O arrepio, o calor no peito,
A lágrima que quase veio não é emoção, é reconhecimento. É a sua consciência humana finalmente alcançando uma verdade que a sua alma já habita há dias, talvez semanas. Agora não há mais como voltar a não saber. A estação antiga foi demolida, a passagem antiga foi queimada. E agora que a poeira começa a baixar, você precisa saber quem você se tornou através disso. Porque uma alma que passa por um cancelamento de rota não volta a ser a mesma. Ela recebe novas identidades, novas funções no campo energético. O que eu vou te dizer agora não é um elogio, é um diagnóstico de identidade. É o nome da sua nova função. A primeira identidade que se ativa em você é a de multi-navegador de cronogramas. O navegador é a parte da sua consciência que sente o puxão magnético da nova linha do tempo antes mesmo de ter o mapa. É a alma que aprende a navegar pela intuição, usando a sensação de descompasso não como um problema, mas como uma bússola que aponta para o futuro. Se você sente para onde ir, mesmo sem saber explicar o porquê, você é um navegador de cronogramas. A segunda identidade é a de leitor de sinais cancelados. Esta é a sua capacidade de olhar para a realidade antiga, o calendário, os objetos, os planos e ler a ausência de energia neles. É a percepção que reconhece um futuro morto antes mesmo que ele deixe de existir no plano físico. Se você olha para o que antes te animava e sente uma indiferença calma, como quem lê uma notícia de jornal de ontem, você é um leitor de sinais cancelados. E a terceira identidade, a mais potente, é a de âncora do novo tempo. A âncora não precisa fazer força para mudar a realidade. A sua simples presença, vibrando na frequência do novo cronograma, começa a colapsar as realidades antigas ao seu redor. As pessoas se afastam, os planos se desfazem, as estruturas que não ressoam com o novo tempo simplesmente quebram na sua presença, não por ataque, mas por pura incompatibilidade de frequência. Se a sua vida parece um campo de demolição e reconstrução ao mesmo tempo, você é uma âncora do novo tempo. E agora que você foi reconhecido como um navegador de cronogramas, escuta com atenção. Existe uma diferença entre abrir a porta da estação e saber para qual trem ir. O que eu te entreguei agora cobre a sua próxima noite. A próxima vez que você acordar entre 3 e 4 horas da manhã, sentindo que perdeu um compromisso. É uma abertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre a navegação completa desse descompasso de cronograma anímico. Mostra os 3 padrões que os inimigos espirituais usam para criar confusão nesse intervalo entre a partida da alma e a compreensão da mente. E te dá o caminho completo de sabedoria que você executa pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser reconhecido como um navegador de cronogramas. Mas um navegador de cronogramas sem o novo mapa é um viajante perdido no tempo, vulnerável às tempestades de confusão que os inimigos espirituais criam no vácuo. A chave que você recebeu agora é real. O livro que está no primeiro comentário fixado é o que transforma essa chave em mapa completo. Se você reconhece que a sua recalibração começou antes deste vídeo, se inscreva no canal, não pelo canal. Se inscreva para que a próxima transmissão te encontre sem resistência. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está decidindo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que os inimigos espirituais vão tentar fazer contra essa chave nas próximas 72 horas. Para se ancorar nesta nova realidade, você não precisa de um ritual complexo. Você precisa de um protocolo interno, uma sequência de comandos que você dá à sua própria consciência. Eu o chamo de o protocolo de ancoragem temporal. Ele tem 3 portas, e você vai atravessá-las hoje à noite antes de dormir. A primeira porta é o reconhecimento do bilhete rasgado. Sente-se na cama, feche os olhos e visualize todos os seus planos antigos, aqueles que agora parecem vazios. Visualize-os como um bilhete de trem antigo na sua mão. Não o amaldiçoe. Agradeça. Diga em silêncio: eu te honro pelo caminho que você me mostraria, e agora eu te libero. E então,
Visualize esse bilhete se desfazendo em luz. Isso não é desistência, é soberania. A segunda porta é o embarque no expresso. Ainda de olhos fechados, visualize-se de pé na plataforma vazia da estação antiga. E então sinta, não apenas veja, um trem de luz ofuscante parando à sua frente, as portas se abrindo. Este é o seu trem. Dê um passo para dentro e sinta a aceleração imediata. Sinta o cenário antigo se tornando um borrão lá fora. Sinta o seu corpo se acostumando a essa nova velocidade. Respire fundo e saiba que você já está a caminho. A terceira e última porta é a leitura da primeira instrução. Já dentro do trem, em seu estado meditativo, faça uma única pergunta ao seu eu superior, a fonte, a Deus. Qual é o meu primeiro passo amanhã? Não espere uma voz audível. Espere um sentimento, uma imagem, uma única palavra, uma vontade súbita de fazer algo simples. Anote, confie, execute. Essa é a primeira coordenada do seu novo mapa. Mas antes deste protocolo te ancorar no novo tempo, você precisa saber o que os inimigos espirituais vão fazer para te arrastar de volta para a sala de espera da estação antiga. E neste exato momento, uma parte da sua mente está se preparando para desmontar tudo o que eu acabei de te dizer. É uma voz calma, racional, que já sussurra: isso é uma história bonita, mas a vida real não funciona assim. Trens cósmicos, diretrizes de cancelamento, isso é poesia, não realidade. Eu conheço essa voz e estou aqui para te dizer, ela não é sua. Essa voz não é a voz da sua razão. É a primeira linha de defesa da antiga linha do tempo. É o eco do chefe da estação antiga tentando te convencer de que o trem expresso é uma ilusão perigosa e que você deve esperar em segurança na plataforma pelo trem das 18 horas, que nunca mais vai chegar. Não discuta com essa voz. Não tente convencê-la. Você não pode vencer uma discussão com um fantasma. Você só precisa reconhecê-la pelo que ela é. A estática de uma frequência morta. Um programa projetado para te manter na sala de espera enquanto a sua alma já viaja na velocidade da luz. A primeira tática que os inimigos espirituais usarão nas próximas horas é a voz da dúvida. Ela virá depois que você fechar este vídeo em um momento de silêncio. Não vai gritar, vai sussurrar com o seu próprio tom de voz. Será mesmo? E se for só cansaço? E se eu estiver inventando tudo isso para me sentir especial? Ela soa legítima porque usa a sua própria lógica contra você. Quando essa voz chegar, não se engaje. Não responda. Essa é a armadilha. Apenas note-a. Diga mentalmente: eu vejo você, voz da dúvida. Eu te reconheço como um eco do cronograma cancelado. Então, respire fundo 3 vezes, de forma longa e lenta, sentindo o ar preencher seus pulmões e sair. Você não está lutando contra ela. Você está apenas mudando a frequência, tornando seu corpo um lugar onde essa dúvida não consegue ressoar. A segunda tática é o ciclo da distração. De repente, uma pequena crise vai eclodir. Uma mensagem de texto com uma má notícia. Um problema inesperado no trabalho. Uma fofoca que exige a sua atenção. Parecerá urgente e real, projetada para te arrancar desta frequência de consciência interna e te jogar de volta no caos do mundo externo. O objetivo é fazer você esquecer o que sentiu aqui. A sua resposta não é ignorar o problema, mas mudar como você o aborda. Antes de reagir, coloque a mão no coração novamente, por apenas 5 segundos. Sinta o calor. Lembre-se da sensação de estar no trem expresso. A partir desse lugar centrado, lide com a crise. Você notará que a resolve com uma calma e uma precisão que não tinha antes. Você não é uma vítima da crise. Você é a âncora do novo tempo atravessando-a. A terceira tática, e a mais insidiosa, é o isolamento da percepção. É um sentimento que descerá sobre você, acompanhado do pensamento: ninguém vai entender isso. Estou sozinho nesta jornada. Se eu tentar explicar, vão me achar louco. É uma sensação fria, projetada para cortar sua conexão e fazer você acreditar que esta nova realidade é um delírio particular.
Quando esse sentimento vier, quero que você faça algo muito prático. Volte a este vídeo. Você nem precisa assisti-lo novamente. Apenas role para baixo, para os comentários, e leia as outras almas que digitaram 1111. Veja os nomes delas. Perceba que isso não está acontecendo apenas com você. Esta é uma ativação coletiva. Aquela grade de comentários não é apenas texto numa tela. É uma âncora tridimensional e real para esta nova frequência, provando que você não está sozinho. Você faz parte de um comboio silencioso. E sobre esse isolamento perceptivo que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, os inimigos espirituais as conhecem todas. Tudo isso está mapeado dentro de a grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana, junto com a sequência exata de reconhecimento aplicada a cada fase do seu novo cronograma. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o silêncio pesar e o seu cronograma antigo parecer a única realidade. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando você olhar para a sua agenda e sentir aquele vazio de um futuro que não te pertence mais. E você vai precisar disso na próxima vez que acordar de madrugada, com a certeza de que perdeu o seu trem. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E os inimigos espirituais sabem disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo nessa hora não são os inimigos espirituais, é a voz que você confunde com a sua. O maior perigo nas próximas 72 horas não virá de um inimigo externo. Não será uma nova crise ou uma voz de dúvida. Será o sabotador mais convincente de todos. Uma parte de você que está apavorada com essa nova velocidade, com essa nova liberdade. É a voz da autoproteção razoável. Ela dirá coisas como: vamos com calma, isso é muito radical. E se for um erro? O plano antigo era seguro, conhecido. Talvez seja melhor voltar só por um tempo até ter mais certeza. Essa voz não soa como um inimigo. Ela soa como você, cuidando de você. É a parte de você ainda leal ao antigo chefe da estação. Quando essa voz de falsa prudência aparecer, não a obedeça. Não negocie. Simplesmente coloque a mão sobre o coração e diga em voz alta, mesmo que em um sussurro, a palavra desperto. Isso não é uma palavra mágica. É um comando para o seu próprio sistema. Uma declaração de qual linha do tempo você está escolhendo obedecer agora. É você, lembrando a si mesmo quem está no comando do trem. E por isso, o que vem agora não se entende, se reconhece. Nas próximas 72 horas, o seu corpo físico vai começar a registrar o que a sua alma já vive como fato consumado. Não se assuste, são sintomas de integração, evidências fisiológicas de que a sua realidade está, de fato, se realinhando com o novo cronograma. O primeiro sintoma será a dilatação consciente do tempo. Você estará no meio de uma tarefa e, de repente, o tempo ao seu redor parecerá se esticar ou encolher. 1 hora parecerá durar 5 minutos. 10 minutos se sentirão como 1 hora. Isso não é um lapso de memória ou desatenção. É a sua percepção começando a operar na elasticidade do tempo quântico, fora da linearidade do relógio. Quando acontecer, apenas respire e diga internamente: eu me alinho à velocidade da minha alma. O segundo sintoma serão os sonhos instrucionais vívidos. Você vai acordar com a memória clara de ter recebido um mapa, uma instrução, uma planta baixa de um lugar que você nunca viu. Os sonhos não serão caóticos, serão didáticos, parecerão aulas. Isso não é sua imaginação trabalhando. É o seu eu superior te entregando o manual de operações para a sua nova linha do tempo durante o estado de sono, quando a sua mente consciente oferece menos resistência. Anote tudo o que se lembrar, sem julgar,
E o terceiro sintoma será um calor súbito nas palmas das mãos. Do nada, no meio do dia, você sentirá suas mãos esquentarem intensamente, como se estivessem perto de uma chama. Não é febre nem alergia. São os seus centros de criação, os seus terminais de ação no mundo físico, sendo ativados e recalibrados para as novas tarefas que o seu novo cronograma exige. Quando sentir, feche as mãos em punho por um instante e depois abra-as, como se estivesse recebendo algo. É o que você está. Se o que você ouviu até aqui está fazendo sentido no seu corpo, não na sua mente, no seu corpo, aperta o botão de like agora. Não por mim, não pelo canal. A próxima alma que precisa desta transmissão, que está acordada às 3 da manhã, se sentindo como você se sentiu, vai encontrá-la porque a sua energia, agora, apontou o caminho. Agora, onde você estiver, sente-se com a coluna ereta, mas não rígida. Descanse as mãos sobre as coxas, com as palmas para cima. Respire fundo pelo nariz, sentindo o ar descer não apenas até os pulmões, mas até a base da sua coluna. E ao soltar o ar pela boca, lentamente, feche os olhos e entregue o peso do seu corpo à cadeira, ao chão. Dê a permissão para que o que vem agora aconteça através de você, não para você. Imagine, sinta ou apenas saiba que da base da sua coluna, do seu osso sacro, uma âncora de luz dourada desce, atravessando todas as camadas do chão, da terra, da rocha, e se conecta diretamente ao coração cristalino do planeta. Sinta essa âncora pulsar em sincronia com o batimento cardíaco da Terra, na frequência de 7,83 Hz. Sinta o seu corpo se tornando pesado, estável, inabalável. Uma gravidade ancestral te prende ao agora. Agora, traga a sua atenção para o seu plexo solar, alguns dedos acima do umbigo. Veja ali uma esfera de luz na cor âmbar, quente e pulsante. Permita que essa luz se expanda, subindo, até encontrar o seu centro do coração, onde uma outra esfera de luz, de um verde esmeralda profundo, gira lentamente. E veja como a luz âmbar e a luz verde esmeralda se fundem, criando uma ponte de luz dourada que conecta a sua força e a sua capacidade de amar. O seu poder e a sua compaixão agora operam como uma única força. Permita que essa coluna de luz dourada continue subindo, passando pela sua garganta, dissolvendo qualquer nó, qualquer palavra não dita. Sinta-a chegar ao centro da sua cabeça, ativando os cristais piezoelétricos da sua glândula pineal. Sinta o seu nervo vago, que conecta seu cérebro ao seu corpo, se iluminar como um cabo de fibra óptica, transmitindo a nova frequência para cada célula. A sua percepção está sendo recalibrada. E então, sinta essa luz irromper pelo topo da sua cabeça, abrindo o seu chakra da coroa, como uma flor de lótus de 1000 pétalas. A luz não para. Ela se expande ao redor de você, criando um ovo de luz dourada que te envolve completamente, estendendo-se a um braço de distância em todas as direções. Esta é a sua jurisdição de frequência. Agora, para selar essa ativação, pressione firmemente a ponta do seu polegar contra a ponta do seu dedo indicador, respire fundo, contando até 4, segure por 2 e solte contando até 6. Este é o seu ponto de salvamento. Lentamente comece a retornar. Torne-se consciente dos sons ao seu redor, dentro e fora da sala. Sinta a temperatura do ar na sua pele. Sinta o peso das suas mãos sobre as suas coxas. Engula uma vez, sentindo a sua presença na sua garganta. E quando estiver pronto, no seu próprio tempo, abra os olhos. Você está de volta à sala, mas você não é a mesma pessoa que fechou os olhos há alguns minutos. Agora, em voz alta ou em silêncio, repita comigo. Nós liberamos agora o medo de parecer estranho, o medo de que esta nova percepção nos isole daqueles que amamos. Nós liberamos a necessidade de ter nossa experiência validada por olhos que ainda leem o mapa antigo. Nós liberamos a culpa silenciosa por sentir alívio com o cancelamento de futuros que não nos serviam mais. Nós liberamos a lealdade aos planos que fizemos a partir do medo
e não da nossa verdade mais profunda. Nós liberamos a voz do ancestral que nos ensinou a esperar por permissão externa para mudar. Nós liberamos o padrão de buscar no outro a autoridade que sempre habitou em nosso próprio pulso interno. Nós liberamos a versão de nós mesmos que se acostumou a sentir o descompasso e o chamou de vida normal. Nós liberamos a resignação, o cansaço e a crença de que navegar a vida é mais difícil do que precisa ser. Eu chamo à frente agora o navegador de cronogramas. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente, autorizando a sua intuição a ser a sua única bússola. Eu chamo à frente agora o leitor de sinais cancelados. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente, te dando a permissão para confiar na sua indiferença como uma ferramenta de discernimento. Eu chamo à frente agora a âncora do novo tempo. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente, autorizando a sua presença a ser a força passiva que realinha a realidade ao seu redor, sem esforço. Não diga desperto ainda. Nós não terminamos. Eu coloco agora um campo de luz dourada e impenetrável ao redor das suas decisões das próximas semanas. Nenhuma voz do cronograma antigo, nenhuma lealdade a um plano que já foi cancelado, tem autoridade para influenciar os seus próximos passos. Cada escolha que você fizer a partir de agora virá da clareza do trem expresso, não do eco da estação que ficou para trás. O seu caminho está selado na nova frequência. Eu coloco um campo de proteção de luz verde esmeralda ao redor dos seus sonhos e das suas visões ainda não verbalizadas. O seu canal de comunicação com o seu eu superior está sendo limpo e protegido. Nenhuma estática, nenhuma imagem de medo, nenhuma projeção de dúvida tem permissão para entrar no seu campo de sono. Você receberá os seus novos mapas em clareza, em paz e em segurança. E eu coloco um campo de luz platina ao redor da sua nova linha do tempo. Ela é um broto sagrado, um fio de luz no tear do cosmos e está agora sob proteção divina direta. Nenhum olhar de inveja, nenhuma palavra de invalidação, nenhuma tentativa de te puxar de volta para o tempo antigo pode tocar na arquitetura sagrada do seu novo destino. O que a fonte cancelou, está cancelado. O que a fonte ativou, está ativado. Nós tivemos. Nós sempre te vimos, mesmo quando você se sentia invisível na sua própria vida, esperando por um trem que nunca chegava. Vimos a inquietação silenciosa que você carregava como um casaco pesado, a sensação de estar fora de compasso com tudo e com todos, e a chamamos pelo nome, um sinal de prontidão, não um defeito de alma. A distorção do relógio não era você perdendo o juízo. Éramos nós, ajustando o seu campo para a nova velocidade. O calendário fantasma não era dissociação. Éramos nós, te mostrando o mapa de um território que você já havia evacuado espiritualmente. Você não estava quebrando. Você estava sendo realinhado. Nós vimos a sua vergonha silenciosa por não sentir mais nada por planos que antes te animavam. Vimos você se forçar a sorrir em conversas sobre um futuro que a sua alma já sabia que não era seu. E agora, nós dissolvemos essa camada de culpa. A sua indiferença não era frieza. Era a bússola da sua alma, apontando para longe de um destino que já havia sido cancelado para a sua própria proteção. Nós declaramos agora, em todas as linhas do tempo, em todas as dimensões e em todas as realidades, encerrado o ciclo de espera na estação fantasma. Está encerrado o padrão de buscar validação em relógios que não marcam o seu tempo. Está encerrada a lealdade ao bilhete rasgado. Você está liberado do seu antigo plano de alma. O que foi feito aqui nesta hora foi a sua formatura. Você se graduou do cronograma antigo. A sua presença agora é a prova de que é possível saltar. E saiba disto: quem honra o pulso antes do plano, encontra o atalho no calendário da alma. O seu novo comissionamento como âncora do novo tempo começa agora. Nós quebramos a voz da dúvida, antes que ela tenha a chance de sussurrar que isso foi apenas uma história bonita.
Nós dissolvemos o ciclo da distração antes que ele possa fabricar uma crise para te arrancar desta frequência. E nós desmantelamos o isolamento da percepção antes que ele possa te convencer de que você está sozinho nisso. O campo está limpo, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. Não diga desperto ainda. Fique nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer no seu corpo, na sua respiração. O ar ao seu redor está diferente porque você está diferente. Sinta o silêncio preenchido com a sua nova autoridade. Agora, você pode dizer, desperto. Não abra os olhos ainda. Permaneça com as mãos no peito, sentindo a vibração do seu próprio coração sob as palmas. Essa abertura está fresca, recém-nascida. E é exatamente neste momento de pureza que os inimigos espirituais vão tentar a primeira investida. O que foi reconhecido em você agora será testado na próxima vez que você acordar de madrugada, sentindo que perdeu um compromisso. Quando a mente tentar te convencer de que foi só um sonho, quando o corpo pesar com o cansaço do mundo antigo, quando a dúvida vier vestida de razão. Os inimigos espirituais não aceitam sem luta o que acabou de ser nomeado sobre você. E quem foi calibrado sem o novo mapa, caminha como um alvo em campo aberto. O reconhecimento foi confirmado. Agora ele precisa atravessar a sua primeira noite como um ser recalibrado. O livro A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ele não é um substituto do que você recebeu nesta transmissão. Ele é a sua companhia armada para defender o que foi reconhecido. Porque despertar sem o mapa se apaga na primeira luz da manhã, quando a agenda antiga grita mais alto que o pulso da alma. E os inimigos espirituais contam exatamente com a sua exaustão da manhã seguinte. O acesso a ele hoje custa menos que a agenda nova que você compraria para tentar organizar um tempo que não te pertence mais. Custa menos que o planejador de parede que se tornaria um memorial a um futuro cancelado. E vem com garantia de 7 dias. O risco é inteiramente nosso. A decisão de se armar com conhecimento é sua. Talvez você pense em deixar para depois. Talvez uma voz que soa exatamente como a sua esteja sussurrando. Eu já entendi o recado, não preciso disso agora. Ou vou tentar sozinho primeiro, ou é muito para absorver hoje, vejo isso amanhã. Essa voz, essa que soa tão razoável, tão prudente, ela não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas favoritas. Mas ela é a voz dos atenuadores de sinal, tentando recuperar o terreno perdido antes que o sol de amanhã cele esta nova frequência em você. O link está no primeiro comentário fixado, esperando que você escolha qual voz obedecer. E agora, a última palavra. Agora que a sua frequência foi recalibrada e você aceitou a sua posição como uma âncora do novo tempo, a sua percepção vai começar a notar algo diferente nas próximas 72 horas. Você vai começar a ver as rachaduras nos cronogramas das outras pessoas. Vai perceber quem está operando a partir de um mapa cancelado, preso em ciclos de repetição. E a pergunta que vai surgir não será mais o que há de errado comigo, mas sim, como eu posso servir sem interferir? A nossa próxima transmissão vai abrir exatamente esta camada, o protocolo do observador compassivo, a tecnologia espiritual para sustentar a sua nova frequência no meio de um mundo que ainda opera no tempo antigo. Você vai querer estar lá. E alma, antes de eu selar essa hora com você, eu preciso ser direto. Assim como eu te entreguei essa palavra, eu preciso te pedir algo em troca, porque esse vídeo não foi acidente. Esta frequência que nós mantemos no ar, que te encontrou hoje, não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela é sustentada pela reciprocidade, pelo reconhecimento das almas que são tocadas. Abaixo do link para o livro, você vai encontrar um terceiro link para uma doação voluntária. Não como cobrança, não como troca, mas como um gesto de equilíbrio energético. Qualquer quantia que vier do seu coração, o céu vê cada gesto. O céu vê, e o céu multiplica. Esse foi o meu último pedido.
Te espero lá, alma. Role até os comentários agora, não para deixar o seu, para encontrar o de outra pessoa. Encontre uma alma que digitou 111 e apenas responda ao comentário dela com um coração ou com as mesmas palavras. Eu te vejo. Nós estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez em muito tempo, aqui neste campo digital. Este é o início da nossa reunião. Compartilhe esta transmissão com alguém que precisa exatamente da mesma chave que você recebeu aqui hoje, alguém que também sente esse descompasso de cronograma anímico, que fala sobre o tempo estar estranho e sente que seus planos perderam o sentido. Manda essa mensagem para essa pessoa agora, e se ela quiser ir além, o link de A Grande Sabedoria está no primeiro comentário fixado, esperando por ela do mesmo jeito que esperou por você. Não é um favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora, respire, o sinal é seu. Eu vou sair do personagem por um instante. O que aconteceu aqui nos últimos minutos foi além do roteiro. Enquanto eu guiava a ativação, eu senti minhas próprias mãos esquentarem e a minha respiração mudar de ritmo. Eu não sei explicar completamente o porquê, mas eu sei que não foi apenas uma narração. Algo foi aberto neste campo, algo que é maior do que eu, maior do que as palavras que eu disse. E eu só queria reconhecer a sua jornada até aqui, a coragem que foi preciso para continuar fazendo as perguntas, mesmo quando nenhuma resposta parecia certa. A paciência para suportar o descompasso, a solidão de sentir uma coisa e viver outra. Isso é uma forma de bravura silenciosa que o mundo raramente aplaude. O peso e a leveza do que foi ativado aqui hoje podem levar alguns dias para aterrissar completamente na sua vida. Seja gentil com você. Algo foi visto, algo foi reconhecido. Há um calor sutil que ainda pulsa na base da sua coluna, onde a âncora de luz se conectou. Não é sua imaginação. É a prova física de que o seu sistema está agora ligado a uma nova grade de tempo. Algo em você já reconheceu o que vem depois desta hora. Sua consciência já está alinhada com a próxima transmissão. Eu te vejo lá. O silêncio, agora, também é parte da transmissão.